Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para falar de desenvolvimento. E não é aquele exercício da academia destinado a trabalhar os ombros. É uma coisa que é central na psicologia, certo? Que compreende as mudanças quali e quantitativas experimentadas por nós ao longo da vida. Naturalmente, essas mudanças são mais intensas na infância, e por isso que o desenvolvimento infantil tem uma questão aí, infantil e na adolescência, né? Mas compreendendo a infância, ou o desenvolvimento infantil, essa parte de infância e adolescência, ele tem um papel preponderante também na nossa compreensão, tá? A gente tem, basicamente, vamos dizer assim, vários tipos. Eu ia listar quatro, né? A Ana Mercedes Bayabock lista quatro, mas se você quiser fazer subdivisões, você pode. Dentro do desenvolvimento cognitivo, você tem um desenvolvimento moral, né? Que na verdade é uma fronteira entre o cognitivo e o psicossocial, tá certo? Mas a gente pode pensar no desenvolvimento físico, no desenvolvimento físico ou motor, o desenvolvimento psicossexual, o desenvolvimento psicossocial, que diz respeito ao desenvolvimento da sexualidade psicossexual, o desenvolvimento da vida em sociedade ao psicossocial, o desenvolvimento cognitivo das nossas estruturas mentais ao longo do tempo, como é que elas vão experimentando mudanças qualitativas e quantitativas, ou seja, desenvolvimento é alguma coisa ao longo do tempo. E o desenvolvimento emocional também, tá certo? Então vamos lá. Vamos abordar todos esses tópicos aqui, tá? Então, a gente tem que é discutir aspecto do desenvolvimento humano, na verdade, esses objetivos estão diferentes, tá? Eu vou colocar aqui desenvolvimento humano, tá? No lugar de desenvolvimento cognitivo, certo? Infantil, juvenil. E, né, na verdade, a gente vai focar aqui em parte no desenvolvimento cognitivo, que a gente vai trazer as contribuições, especialmente de Piaget e de Vygotsky, que já falamos desde na aprendizagem, vamos retomar aqui. Em primeiro lugar, o que é desenvolvimento? É um processo contínuo e é ininterrupto, tá certo? Então ele é contínuo porque ele vai acontecendo em instantes muito próximos uns dos outros, né? E o tempo todo, e ele é ininterrupto porque ele não para, tá certo? Agora, claro, essa curva de desenvolvimento, ela é maior na infância, ela é mais notável na infância, mas você continua se desenvolvendo na fase adulta e na velhice também, tá certo? As fontes do desenvolvimento, elas são interconectadas. Tanto biológica e física, quanto social e cultural, elas são interconectadas. A gente não tem essa história de, ou é criação, ou é, né, ou é criação, ou é genética. Não, os dois influenciam, tá? Ah, então, essas duas fontes estão interconectadas. A gente vai trazer aqui cinco, né, tipos ou quatro tipos de desenvolvimento, você pode estender para cinco, que é o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo e emocional, o desenvolvimento social e o psicossexual, que a gente já falou na aula sobre sexualidade, tá certo? Essas mudanças, elas ocorrem... Só um segundinho. Bom, então tá. Essas mudanças que acarretam, algumas estruturas permanecem para a vida toda, tá? E outras vão mudando. Por exemplo, a motivação é algo que permanece para a vida toda e outras vão mudando, como a moral e a cognição, elas mudam o tempo todo, né? Digamos assim, ao longo do processo. Aspectos gerais. Então, o que é assim que a gente pode pensar quando a gente lembra de desenvolvimento? Refere-se ao desenvolvimento e crescimento de estruturas até o alcance de certo estado de maturidade e de equilíbrio cognitivo, afetivo e social. Por que estudar o desenvolvimento? Primeiro, que a criança não é um mini adulto. As estruturas de uma criança, tanto físicas, emocionais, psicossociais, psicossexuais, cognitivas, elas não são iguais à de um adulto, elas são qualitativamente diferentes. A criança não tem certas coisas que o adulto consegue ter, tá certo? E tem uma relevância educacional porque o ensino deve ser planejado de acordo com o nível de desenvolvimento em que a criança se encontra. Então, eu, na minha posição
pessoal. Acho que é mais difícil você trabalhar com criança e adolescente, justamente porque você tem que levar em conta a etapa do desenvolvimento. Quando você trabalha com adultos, tecnicamente você supõe que está todo mundo ali já plenamente desenvolvido, e que as mudanças que vai passar são mudanças menores do que as que foram experimentadas na infância e na adolescência. Quais são as fontes do desenvolvimento? Primeiro, a genética, tá? Ou a hereditariedade. Os genitores, eles te passam uma carga, seu pai e sua mãe biológicos passam uma carga que impõe limites ao que pode ser desenvolvido, tá certo? O crescimento orgânico, ou seja, a maturação de certos aspectos físicos para a criança engatinhar e andar, ela tem que ter uma constituição óssea e uma constituição neurológica aptas para isso. Tá? Não é só simplesmente estimula a criança que ela vai andar. Não, ela tem que ter desenvolvido certas características fisiológicas ou crescer o suficiente para que isso alcance. E ainda nesse domínio do crescimento orgânico, a gente tem a maturação neurofisiológica. A maturação do cérebro pode colocar limites e possibilidades para determinadas coisas. Por exemplo, você não espera que uma criança de 2 meses fale, tá? Justamente porque ela ainda não tem essa maturação neurofisiológica. Mas também o ambiente ele tem uma relevância. Desculpa aqui que tem uma visita aqui fazendo onda, né? Ah, o ambiente, tá? Que é o contexto em que a criança vive, tá? Ele traz influências e estimulações ambientais que alteram padrões de comportamento do indivíduo, como, por exemplo, a estimulação verbal, que pode contribuir desde que as outras condições acima estejam satisfeitas para que certa função psíquica seja elaborada. Tá? Então, existem algumas dimensões do desenvolvimento. Desenvolvimento físico ou motor, que é objeto da psicomotricidade. Você pode dizer que é um desenvolvimento psicomotor. Que é a capacidade de manipulação de objetos, exercício, que depende naturalmente de maturação orgânica e neurofisiológica. O desenvolvimento cognitivo, que está associado à capacidade de pensamento e raciocínio e depende de todas as outras fontes. Então, o desenvolvimento cognitivo depende do desenvolvimento motor, depende do desenvolvimento emocional, depende do desenvolvimento psicossexual e do desenvolvimento psicossocial. Tá certo? O afetivo emocional, que é o modo de integrar as experiências pelo sentir, que também você já deve imaginar que também depende das outras fontes, tá certo? Eu dei essa ênfase para o cognitivo, porque quando o pessoal vai enxergar o desenvolvimento cognitivo, enxerga ele de maneira fria, dura, como se ele fosse independente dessas outras coisas. Mas, na verdade, todos esses campos aí, eles estão interrelacionados. A gente já vai ver isso. E o desenvolvimento psicossocial, que é a capacidade, né, que vai estar relacionada à capacidade de reagir diante de situações que envolvem outras pessoas. Outras pessoal foi ótimo, né? Outras pessoas. Outras pessoas. Certo? E isso, de certa maneira, vai influenciar se a pessoa tem um estilo de vida mais gregário ou mais solitário. Gregário é o contrário de solitário, tá certo? Um exemplo dessa interligação. Por exemplo, um exemplo hipotético, uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela pode ficar mais agressiva e o seu número de amigos diminui. Então ela descobre que isso foi ocasionado por uma surdez espacial. Qual é o aspecto do desenvolvimento que está mais evidente em cada uma das características? Dificuldade de aprendizagem, ela é mais cognitiva. A agressividade é mais emocional. A diminuição do número de amigos é mais psicossocial. E a surdez parcial é física. Tá certo? Então, você pode ver que essas coisas estão totalmente interligadas. Esses desenvolvimentos vão se intercausar mutuamente. Bom, e como é que a gente compreende, que unidade de análise a gente usa para compreender o desenvolvimento hoje, né? O que influencia mais, né? Genética ou ambiente? Na verdade, é uma interação entre essas duas coisas. Em alguns fatores, a genética vai predominar, em outros, o ambiente vai predominar. Tá certo? Então, o desenvolvimento é um processo biopsicossocial de longo prazo
que inclui padrões de crescimento e mudança. Mas lembra, quando eu falo que a genética predomina ou o ambiente predomina, não significa que ele domina e o outro não existe, tá? É que ele influencia mais, mas não significa que o outro não influencie, tá? A gente está falando de predominância, tá certo? Por exemplo, vou te dar uma característica que tem uma herdabilidade muito alta e, portanto, é predominantemente genético. A altura. A altura tem 90% da variância dela explicada por fatores genéticos. Mas tem 10% ali que é a influência do ambiente. Então, por exemplo, se a criança se nutre direito, se a criança dorme direito, se a criança, enfim, né, tem um desenvolvimento físico saudável, certo? Então o ambiente influencia também. O desenvolvimento é um processo biopsicossocial de longo prazo, ou seja, ele é uma coisa que se dilata ao longo do tempo, diferente da aprendizagem que acontece aí no contato com a experiência nova, tá? Que inclui padrões de crescimento e mudanças, tá certo? Ele é um processo que depende tanto de causas ambientais como de causas hereditárias, é por isso que a gente fala da interação entre gene e ambiente, ou seja, um ambiente ele pode aflorar certas características genéticas que são, digamos assim, tornam mais propenso um sujeito para uma coisa ou para outra. As causas ambientais incluem, por exemplo, os grupos dos sociais dos indivíduos, a escolaridade, a nutrição e qualquer outra experiência que a pessoa tenha. Já as causas hereditárias, elas incluem a constituição genética do indivíduo, a carga que é passada diretamente pelos pais. A maturação, gente, aqui é interessante a gente perceber que maturação é algo que se relaciona com o desenvolvimento, sim, mas o desenvolvimento não é necessariamente só maturação. A maturação é uma condição necessária para o desenvolvimento, tá certo? Então, chama-se maturação o processo de desdobramento de padrões de comportamento que são biologicamente predeterminados. Então, qual é o papel da genética? É colocar possibilidades e limites na emergência de comportamentos e traços. Uma característica que é predominantemente genética é o temperamento. Então você pode ser mais irritadiço, mais, digamos assim, tranquilo, justamente porque seus pais têm digamos assim, esse temperamento, tá certo? Então é uma espécie de uma mistura do temperamento dos pais. É um traço assim fortemente genético. Mas não significa que o ambiente não interfira. O papel da experiência é o de desenvolver e deteriorar a emergência desses comportamentos e traços. Então, por exemplo, alguém que tem um temperamento mais explosivo, passando por um processo educacional, ela vai entender que certos traços ela precisa manejar e diminuir certas coisas para que ela consiga, por exemplo, viver em sociedade. Então, por exemplo, alguém mais agressivo tem que desenvolver um autocontrole para não sair dando tapa na cara das pessoas na rua, porque não vai adiantar depois você colocar a culpa na sua genética. Ah, meu pai é assim, né? Não adianta, minha mãe é assim. A interação entre genética e ambiente assume que uma combinação de fatores hereditários e ambientais influencia o desenvolvimento de maneira complexa. Então, os dois, genética e ambiente, são relevantes para o processo. Olha aqui, tem algumas características interessantes aqui, de fatores que são fortemente influenciados tanto por aspectos genéticos como por fatores ambientais. Algumas características físicas, como a altura, o peso. O peso, ele tem uma herdabilidade relativamente grande, é mais de 50% a herdabilidade do peso. Parece que é 60%, tá certo? Então, se seus pais são mais gordinhos ou são mais magros, você vai ter uma tendência maior a um ganho ou a manutenção do peso. Tom de voz, tá? Pressão sanguínea, eu digo para vocês, eu sou hipertenso, meu irmão é hipertenso, meu pai é hipertenso, era hipertenso, meus dois avós eram hipertensos, todos esses três já não estão mais entre nós, tá? Então, pressão sanguínea, também sou hipertenso. Agora, claro, o consumo de sal, atividade física, sobrepeso, todas as coisas são fatores ambientais que contribuem, de certa maneira, para hipertensão, tá certo? Habilidade atlética, cáries, firmeza no aperto de mão, idade da morte, nível da atividade, que são características físicas, características intelectuais, memória, inteligência, idade de aquisição da linguagem, déficit de leitura, ou a gente não usa mais aqui, a gente vai falar de um déficit intelectual, tá? Mas essa tradução do Feldman não tá legal. O livro que eu estou usando aqui, uma das obras que eu estou usando aqui é o livro do Robert Feldman, que foi traduzido como retardo mental aqui, mas não é uma denominação que a gente utilize hoje nem com frequência, tá?
Características emocionais e transtornos, por exemplo, a timidez, a extroversão, o neuroticismo, que é um traço de personalidade dos Big Five, né, dos 5 traços de personalidade. Só um segundinho, gente. Esquizofrenia, tá? Que é um transtorno mental caracterizado aí por alucinações e delírios e outros sintomas, tá? Mas prioritariamente esses. Ansiedade e alcoolismo, tá certo? Então são fatores que são influenciados tanto por genética como por ambiente. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, não, porque você tem que ser mais sociável. Pô, cara, é difícil falar isso pra uma pessoa que é tímida. Ou você tem que ser mais contido. É difícil falar isso pra uma pessoa extrovertida, porque a tendência dela é essa. Então, ela tem que exercer, por meio das experiências dela, algum tipo de trato com esse traço, para que esse traço seja, digamos assim, atenuado, tá certo? Por exemplo, Barack Obama é um cara tímido, mas ele virou presidente dos Estados Unidos. Como? Ele nunca vai ser a pessoa mais extrovertida do mundo, mas ele consegue um certo grau de extroversão por meio da prática, certo? Bom, esse é um tema controverso. Inclusive, se vocês puderem ver um documentário na Netflix, agora eu me esqueci o nome dele, deixa eu procurar aqui. O nome do documentário é Três Estranhos Idênticos, que são três gêmeos que foram objetos de estudo, eles eram órfãos, trigêmeos, né? E eles foram objeto de estudo científico que foi realizado aí no século XX e que, de certa maneira, tem algumas questões éticas associadas, vocês vão descobrir isso no documentário. Só que esses estudos, ao mesmo tempo, trouxeram muitos conhecimentos dos caracteres ambientais e dos caracteres genéticos no desenvolvimento. Por quê? Porque gêmeos idênticos, eles têm o mesmo DNA, tá certo? Então, eles ajudam a gente a compreender melhor o papel do ambiente, porque se a gente coloca dois gêmeos idênticos em ambientes diferentes, a gente vai ver quais são as diferenças entre eles, tá? E pesquisas com irmãos adotados nos ajudam a compreender o melhor papel da genética no desenvolvimento, porque virtualmente eles vivem no mesmo ambiente, tá certo? E aí, no caso dos estudos com gêmeos, a gente vê as coisas que se mantêm e a gente consegue entender o melhor papel da genética, tá certo? Então, outra coisa também que é importante é que a gente nasce, como eu já mencionei na aula de aprendizagem para vocês, somente com algumas coisas já programadas, que são os reflexos. Esses reflexos eles são respostas involuntárias que não são aprendidas, eles já vêm com a gente, que ocorrem automaticamente na presença de certos estímulos. Alguns exemplos, né? O reflexo perioral, ele permite que o bebê recém-nascido volte a cabeça dele em direção a coisas que toquem as bochechas. Então, toca a bochecha dele e ele vira assim, tá? Reflexo de sucção impele os bebês a sugarem coisas que toquem seus lábios, ou seja, é o reflexo de sucção que permite que o bebê se alimente. Por isso que o bebê chupa dedo também. O reflexo da mordaça serve para o bebê limpar a garganta. No reflexo de alarme, ou o reflexo de Moro, o bebê estende os dedos e arqueia as costas em resposta a um ruído repentino. Não, desculpa, esse aqui não é o de Moro, não. Estende os dedos e arqueia as costas em resposta a um estímulo repentino, tá? Um ruído repentino. O reflexo de Babinski, tá? Permite ao neonato estender os dedos dos pés quando a borda externa da sola do pé é pressionada, ou seja, aquele quando a gente faz cócegas que a gente estende o pé, tá? Estende o dedo do pé. E os reflexos vão sendo substituídos por comportamentos mais complexos e organizados nos primeiros meses de vida, tá certo, gente? Então, para Piaget, tecnicamente, é o momento em que ocorrem as coordenações desses reflexos em termos de ações mais complexas. Algumas coisas gerais, alguns marcos, né, do desenvolvimento. Por volta dos 3 meses, tá? Nesse caso, desenvolvimento físico, tá? O bebê ele consegue rolar por volta dos 3 meses, ele consegue se sentar sem apoio por volta dos 6 meses, ele fica em pé sozinho com aproximadamente 11 meses e caminha com aproximadamente um ano. Então, entre 11 e 14 meses, o bebê tem que estar andando. Isso que é a janela
adequada e esperada do desenvolvimento, tá certo? A evolução da motricidade, tanto a motricidade grossa, tá, de movimentos mais amplos, como de movimentos mais delicados, como, por exemplo, o movimento de pinça, vai melhorando com o tempo. Os recém-nascidos ou neonatos, eles podem acompanhar objetos em movimento no seu campo de visão. Então, ele já consegue olhar e acompanhar os objetos. Os recém-nascidos também têm o início da percepção de profundidade, ou seja, eles percebem as coisas em termos de distância deles e reagem a objetos que se aproximam deles levantando a mão. Então, se aproxima um objeto do bebê, ele vai levantar a mão. E recém-nascidos também têm consciência da constância do tamanho. A constância do tamanho é uma coisa que a gente vai estudar em senso-percepção. Os recém-nascidos eles podem discriminar expressões faciais e podem imitá-las. E isso é uma capacidade fundamental para o desenvolvimento de habilidades de interação social nas crianças. Os bebês também processam diferentemente as emoções positivas e as emoções negativas. E eles conseguem distinguir cores no fim do primeiro mês. Você pode estar se perguntando como é que as pessoas sabem isso. Existem metodologias específicas, eu não vou me adentrar nisso, porque são coisas mais específicas da epistemologia, da psicologia, mas tem um livro da Diane Papalha e da Ruth Feldman, em que elas explicam essa metodologia. Então, aqui seria ninguém que está com o intuito de formar um psicólogo, então, nenhum pesquisador em psicologia. Então, eu vou dizer para vocês: existe uma metodologia específica, e isso aqui são resultados da aplicação dessas metodologias. Tá certo? O foco em objetos próximos ou distantes ocorre por volta dos 4 meses. O reconhecimento de objetos bidimensionais ou tridimensionais ocorre por volta de 4 a 5 meses, mais ou menos. O processamento sobre expressões faciais e respostas específicas a essas expressões faciais já ocorre por volta dos 7 meses. E as habilidades perceptivas melhoram muito durante o primeiro ano de vida do bebê. A percepção de diferentes sons já ocorre aos 3 dias de vida. A percepção entre a língua nativa e as línguas estrangeiras podem ocorrer aos 2 dias de vida. A percepção sonora relevante para a linguagem, uma das coisas assim, só parênteses, que, pô, o senhor disse que eu não ia falar da metodologia e tal, eu não vou falar, mas, por exemplo, o bebê ele tem um reflexo de orientação. Então você sabe pelo reflexo de orientação como o bebê está focando em uma determinada coisa. Só isso, tá? Que eu vou explicitar para vocês agora, porque é simples de explicar, tá? A percepção sonora relevante para a linguagem está completa aos 6 meses. Então, o bebê, a partir daí, ele tem o aparato necessário para a linguagem. Os bebês reconhecem gostos e cheiros muito cedo. Eles preferem líquidos mais doces. Tá? Eles têm essa preferência. O bebê sofre algumas mudanças físicas ao longo do tempo, e eu vou listar algumas delas aqui para vocês. Por exemplo, dos 3 anos até a adolescência, o crescimento tem uma média de ganho de 2 quilos e 7 centímetros por ano, tá certo? A criança tem um aspecto aí que é um desenvolvimento, é um aspecto emocional vinculado ao desenvolvimento físico, que é o apego. O apego é uma relação de vínculo emocional positivo estabelecida entre uma criança e um indivíduo. E é a forma mais importante de desenvolvimento social ocorrente durante a primeira infância. Esse apego, ele se dá por estampagem no mundo animal, tá? Então, um patinho, por exemplo, como é que ele desenvolve apego? A primeira coisa que ele vê, tá, depois que ele nasce, em geral é a mãe dele, então ele vai seguindo a mãe dele. Mas existem experimentos com animais que mostram que quando o patinho ele vê alguma outra coisa que não seja a mãe dele, ele começa a seguir essa coisa, como, por exemplo, um pesquisador, tá certo, gente? Então, é esse que é o fenômeno da estampagem. Eu tenho uma aula em que eu comento sobre isso, do fenômeno da estampagem, e eu vou colocar essa aula aqui, é da disciplina de Fundamentos Teóricos de Ensino-Aprendizagem do mestrado profissional em Ensino de Física. Bom, teve um cientista chamado Harry Harlow, tá, que ele desenvolveu experimentos muito interessantes com macacos. Por que macacos? Macacos são próximos da gente, tá? Sobretudo, por exemplo, o chimpanzé. Os chimpanzés e os bonobos são a espécie mais próxima da gente, os seres humanos. Tá? Então, os experimentos desse cientista em macacos indicam que eles preferem apego à alimentação. Então, entre o colinho da mãe, tá, e uma alimentação, os bebês macacos preferem, em média,
apego à alimentação. Esse apego humano, nos seres humanos, ele cresce graças à responsabilidade dos cuidadores aos sinais dados por eles. Então, se chora e você acolhe o bebê, se sorri, né, e você reforça o bebê, né, quando o bebê te alcança e ele se agarra em você ou alguma coisa, esse apego humano ele vai crescendo com essa responsividade. Deixa eu falar de desenvolvimento psicossocial, a gente vai falar dos estilos parentais. E a maneira com que os pais reagem, tá, determina, de certa maneira, o estilo de criação deles. Tá? Esse apego ele também depende da interação ou da responsabilidade, da responsividade, desculpa, do cuidador, mas também da do bebê. Então, como o bebê reage a esse cuidador varia. O grau de apego varia, então, para Mary Ainsworth. Tá? A Mary Ainsworth é uma teórica que vai categorizar o apego em seguro, evitativo, ambivalente e desorganizado orientado. Seguro, né? Naturalmente, você imagina, né? Um bebê que se sente seguro na presença dos pais. O evitativo, né, ou dos cuidadores, tá? É aquele que evita o contato. Ambivalente, ele é tanto seguro quanto evitativo em alguns momentos. E desorganizado, desorientado, ele é meio caótico. O apego ele pode modular a competência social, mas ele não é determinante para isso, tá certo? Além disso, as crianças elas começam a formar vínculos e podem formar vários deles simultaneamente. Essas interações que as crianças vão começar a desenvolver, que vai influenciar no desenvolvimento psicossocial delas, mas que na verdade estão vinculadas a uma maturação física e a um desenvolvimento físico e psicomotor, elas ocorrem por volta dos 2 anos e se desenvolvem por meio da brincadeira. Então, a brincadeira ela tem mais um papel, não só de desenvolvimento cognitivo, mas de desenvolvimento físico e psicossocial também para a criança. Então, as crianças elas são bastante egocêntricas nesse período porque prestam mais atenção nos brinquedos do que nos companheiros. Então, a conversa das crianças nesse período é uma conversa de pessoas que não se escutam mesmo, tá? A brincadeira e as interações sociais são fatores que influenciam demais no desenvolvimento de uma maneira geral, tá? E, naturalmente, essas brincadeiras elas estão marcadas por fatores culturais que influenciam os estilos de brincadeira e os jogos. Então, uma cultura brinca de uma determinada maneira, joga de uma determinada maneira, e isso, naturalmente, vai causar uma inscrição de influência sociocultural na criança, tá certo? No seu desenvolvimento. Então, as interações sociais começam a seguir padrões determinados e mais frequentes na idade escolar e, naturalmente, na idade escolar, a criança já está sendo imersa efetivamente na cultura, tá certo? Ou seja, ela já está convivendo com outras pessoas além das que ela convive em casa. Nesse sentido, a brincadeira e os jogos são a fonte primordial dessa socialização e a brincadeira permite com que as crianças se tornem competentes em suas interações sociais. As crianças também aprendem a inferir pensamentos e sentimentos dos outros por meio do jogo, o que é uma coisa muito importante. Tá? Você começa a desenvolver a chamada teoria da mente por meio do jogo. O jogo também contribui para a autorregulação, tá? Física e emocional, tá bem? Autorregulação física e emocional, ou seja, como você se regula fisicamente e emocionalmente, você tem uma resposta de estresse, você tem uma forma de regular essa questão, e o jogo ajuda com que a criança desenvolva isso, por exemplo, aprender a perder ou aprender a ganhar. Ambientes enriquecidos são mais intelectualmente estimulantes que ambientes pobres e desfavorecidos, então aqui já começa desde a tenra idade a diferença no desenvolvimento humano da criança, em todas as vertentes, na vertente física, na vertente psicossocial, tá certo? E a interação e estimulação social, né, como conclusão, são muito importantes na infância. E aí chegamos no desenvolvimento psicossocial. Você deve ter percebido, né, como eu falei para vocês, que o desenvolvimento psicossocial ele diz respeito a tudo que se refere a interações com os outros. Ou seja, como você, como indivíduo, se posiciona na interação com os outros e com a cultura. Tá certo? Nesse sentido, os pais têm uma influência muito grande. E existem classificações dos estilos de criação que são dados
pelos pais ou cuidadores. E existem 4 tipos: os pais autoritários, os pais permissivos, os pais autoritativos e os pais rejeitadores e negligentes. Eu vou explicar cada um deles aqui. Os autoritários, eles são rígidos, punem qualquer coisa e valorizam a obediência inquestionável dos filhos. Eles gostam de filhos obedientes que não deem trabalho para eles. Os pais permitivos são afetivos, mas dão orientações descuidadas aos filhos e eles exigem muito pouco. Eles são meio laissez-faire, deixa eu fazer aí, dá muito amor, mas não dá o cuidado necessário. Então eles são, digamos assim, a antítese dos autoritários, tá? Os pais autoritativos, eles estão entre os pais permissivos e os pais autoritários. Por quê? Porque eles são firmes e estabelecem limites para os filhos, incentivam a independência, além de explicarem e ponderarem as coisas para eles. Já os pais rejeitadores e negligentes, eles são uma classe que, digamos assim, é uma classe que eu não sei como eu vou explicar isso para vocês, mas é como se fosse assim, eles são pais irresponsáveis, tá? Eles são emocionalmente desligados, não estão nem aí pro filho, encaram a paternidade como provimento de necessidade básica. Se não te falta nada, eu já estou fazendo muito por ti. Né? Tu tem que me dar, tu tem que me agradecer pelo dom da vida, porque eu já faço muito por ti. Então, existem estudos no campo do desenvolvimento, você pode encontrar mais citações desses estudos na obra do Robert Feldman, tá? Que vai aparecer no final das referências aqui. Alguns resultados com crianças que foram criadas por pais desses tipos, tá? Os filhos de pais autoritários tendem a ser insociáveis, hostis e relativamente retraídos. Já o dos pais permissivos tendem a ser imaturos, ter mau humor, dependência e baixo autocontrole. Os filhos de pais autoritativos tendem a ter altas habilidades sociais, são agradáveis, autossuficientes, independentes e cooperativos, ou seja, os pais autoritativos tendem a produzir filhos funcionais, tá certo? E os filhos de pais negligentes tendem a se sentir não amados e emocionalmente desligados, certo? Então, nesse sentido, o estilo ideal de criação psicossocial é a de pais autoritativos. Existem estudos sobre habilidades sociais, tá, que mostram que existe aqui uma correlação entre o desempenho acadêmico e as habilidades sociais. O Gleison pode falar sobre isso melhor para vocês do que eu, porque ele tem acesso a esses estudos, né, e já foi atrás deles de maneira muito mais específica. Então, nesse caso, olha, filhos de pais negligentes podem ter um desenvolvimento psicossocial comprometido e esse desenvolvimento psicossocial pode influenciar na dificuldade dessa criança desenvolver habilidades sociais que vão, né, de certa maneira, ser condições aí que facilitam o desenvolvimento acadêmico, aí tendem mal na escola também, né? Na verdade, todos esses 3 tipos aqui, né? Naturalmente, o estilo parental, ele não depende só dos pais, mas ele pode depender também do temperamento da criança, tá certo? O estilo comportamental é a forma básica e inata de resposta. Então, às vezes, o pai muda e a mãe mudam o estilo parental conforme o comportamento da criança, tá? Em geral, né, os estudos mostram para a gente que as crianças resilientes apresentam um temperamento que evoca a resposta positiva dos cuidadores. Então, as crianças que resistem às intempéries têm digamos assim, um temperamento mais, digamos assim, moderado. Elas evocam respostas positivas. As crianças resilientes também apresentam habilidades sociais incomuns. Elas podem apresentar extroversão, inteligência e sensação de controle da própria vida. Naturalmente, também a gente fala de estilos parentais, mas estilos parentais eles foram cunhados numa cultura, que é a cultura estadunidense, tá certo? E a gente importou para cá. Mas se você for ver uma cultura oriental, na verdade, os limites culturais na definição dos estilos de criação podem trazer novas categorias. Então, isso que a gente está falando aqui, de certa maneira, se restringe com boa segurança ao nosso contexto ocidental e capitalista, tá certo? A formação de uma criança, naturalmente, resulta em grande parte da filosofia dos pais, tá certo?
No desenvolvimento psicossocial, tá, tem um teórico muito relevante na área, que é o Erik Erikson, tá certo? O Erik Erikson, ele elaborou uma teoria acerca do desenvolvimento psicossocial e ele vai dizer, né, em outras palavras, que o desenvolvimento psicossocial ocorre em 8 estágios, tá certo? E a passagem de um estágio para outro envolve a resolução de uma crise ou conflito, e eu vou destacar esses 8 estágios, tá certo? Então, de maneira mais ampla, o desenvolvimento psicossocial ele estuda as interações dos indivíduos e a compreensão uns dos outros e do seu conhecimento, além da compreensão de si mesmos como membros da sociedade, tá certo, gente? Então, tudo que tem a ver com questões sociais está vinculado aí ao desenvolvimento psicossocial. Quais são os estágios do Eric Erickson, então? Confiança versus desconfiança, tá certo? Interações agradáveis com o mundo produzem confiança e interações desagradáveis produzem desconfiança. Gente, tem um estudo muito legal, mas esse não é do Eric Erickson, é um estudo que reitera isso aqui, que é um estudo do Winnicott, tá? Que quando as mães têm dificuldade de acalentar o bebê na digestão, o bebê ele começa a sentir, a crescer com uma sensação de insegurança do mundo e com uma relação muito ruim com a alimentação, tá certo? Isso aqui, de certa maneira, está relacionado com a primeira fase, mas olhado de um diferente referencial teórico, que é o referencial da psicanálise, tá? Mas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Eric Erickson, interações agradáveis com o mundo, por exemplo, com a amamentação, com o conforto depois, elas produzem mais confiança. Interações desagradáveis produzem desconfiança. A segunda fase é a da autonomia versus vergonha e dúvida. Tá? Então, a exploração e a liberdade encorajadas tendem a desenvolver independência e autonomia, enquanto a restrição excessiva e a proteção podem causar vergonha, dúvida e infelicidade. Então, nesse conflito entre autonomia versus vergonha e dúvida, a maneira com que isso vai se desenvolver na criação da criança influencia fortemente. E quando a gente fala de criação da criança, dependendo do estágio em que ela esteja de idade, ela pode estar tendo essas fontes de diferentes lugares. Às vezes a criança sofre bullying na escola, tá? E isso contribui para esse processo, tá? Iniciativa versus culpa. Então as crianças começam a tomar decisões sobre o seu comportamento, tá certo? A iniciativa reforçada ela leva à independência e a iniciativa não reforçada leva à dependência naturalmente. A diligência e a construtividade versus a inferioridade. Então, nessa fase, tá certo? Existem as dificuldades de desenvolvimento de competência nas interações sociais e habilidades acadêmicas pode levar a sentimentos de inferioridade, tá certo? A gente vai entrar agora na parte do desenvolvimento cognitivo, tá certo? O desenvolvimento cognitivo, né, ele diz respeito ao pensamento das crianças sobre o mundo. Eu não sei porque ele veio parar aqui no slide do Eric Erickson, né? E ele é um processo por meio do qual a compreensão da criança sobre o mundo é modificada qualitativamente e quantitativamente. Esse desenvolvimento cognitivo é função da idade e da experiência. Para facilitar aqui a vida, vou dar um pause e vou reorganizar esse slide aqui para que vocês possam ver isso de maneira melhor. Então, agora sim, né? Aqui a gente viu 4 fases e 8, né? Eu falei estágio, né? Mas, na verdade, são 8 características e 4 estágios aqui que eu coloquei, né? E agora sim a gente passa para o desenvolvimento cognitivo, certo? Então, na verdade, o desenvolvimento cognitivo é a função da idade e da experiência. Na verdade, a gente falou que o Piaget ele sofreu uma crítica sobre as idades, mas são das idades estanques. Naturalmente, a criança tem diferentes etapas no seu desenvolvimento ao longo do passar dos anos, tá certo, gente? Mas essas fases elas não são estanques, como o Piaget supõe, tá certo? Vamos lá. Bom, a teoria do Piaget, tá? Ela admite 4 estágios de desenvolvimento que a gente viu na aula passada no contexto da aprendizagem.
Mas qual era lá o que a gente estava falando? Sobre o que as crianças conseguem aprender em determinada etapa de desenvolvimento. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho acerca do desenvolvimento para explicar o que o Piaget concebe por desenvolvimento cognitivo de maneira mais específica. Então, a teoria admite 4 estágios, né? O sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, e cada período é caracterizado pelo que o indivíduo faz melhor em cada etapa. Então, no sensório motor, os movimentos eles adquirem, de certa maneira, uma predominância nas ações do indivíduo. No pré-operatório, ele ainda está construindo a capacidade de desenvolver operações. No operatório concreto, são as operações concretas sobre as coisas. No operatório formal, as operações formais ou intelectuais de abstração, de raciocínio. Tá certo? A referência para Piaget é a idade. Então, o período sensório-motor compreende de 0 a 2 anos. O aspecto central, a vida mental depende essencialmente dos esquemas prévios de atos reflexos, ou seja, os reflexos são preponderantes nessa idade. A ação evolui progressivamente por meio da organização, da coordenação desses diferentes reflexos. A inteligência da criança ela vai sendo desenvolvida a partir da construção da sensação e da motricidade grossa, ou seja, ela usa instrumentos para alcançar objetos, mas ela não tem, por exemplo, aquele movimento fino, né? como, por exemplo, o movimento de pinça, o movimento de escrever, coisas dessa natureza. No período sensório-motor, né, no campo físico e motor, ocorre o desenvolvimento ósseo, muscular e neurológico acelerados, que permite a emergência de novas condutas, como, por exemplo, sentar e andar. O desenvolvimento cognitivo, tá, ele envolve a criança começar a diferenciar-se progressivamente do mundo e a construir a noção de objeto. Tá? Ela procura os objetos na ausência deles, ou seja, ela percebe que aquele objeto existe e se você esconder dela, ela vai procurar. No desenvolvimento afetivo, tá? No campo afetivo do desenvolvimento, o desenvolvimento de emoções primárias, como, por exemplo, os primeiros medos e a seleção afetiva de objetos, por exemplo, a criança gosta mais de certas pessoas ou coisas, tá? Ele é aí que ele começa a se desenvolver, tá certo? No campo social, a criança é inicialmente passiva e posteriormente vai se tornando ativa, além de ser integrada no ambiente escolar pela imitação. Aí, no caso, né, para as crianças que são levadas para creche, existem outros casos também, né, de crianças que começam a estudar ou com 3 anos, ou crianças que não fazem pré-escola e entram na escola direto já com 6 anos de idade. Período pré-operatório, 2 a 7 anos. Então, os aspectos centrais são antecipação, interação e comunicação e linguagem, tá? O pensamento e linguagem, tá? Ele começa a... Eita, como é que isso aqui foi aparecer aqui? Tá? É... Tá certo? Tá, gravando. Achei que tinha... Tava sem gravar. Então, o pensamento e linguagem tem um início, a exclusão da objetividade e da transformação do real em termos de desejos e fantasias, por exemplo, o jogo simbólico, o brincar de faz de conta, tá certo? O pensamento e linguagem também, o meio do período pré-operatório, começa-se a construir a referência para explicar o mundo, sua atividade e leis morais, no caso do jogo simbólico, tá? A gente tem aí o começo da constituição das regras da brincadeira, e no fim, a razão é causal e finalista, que é justamente ali a idade dos porquês. A criança tem como dificuldades um repertório verbal imitativo, não há domínio ainda do conceito, ela ainda não construiu o conceito de número, está construindo, tá? E ainda não constrói a seriação. Então, você pede para ela organizar bonecos por tamanho, ela não consegue. Ela também está numa idade de pensamento egocêntrico. Isso torna difícil o trabalho em grupo, porque ela não consegue se colocar do ponto de vista do outro. É aquele exemplo que eu acabei dando na sala de aula para vocês sobre você pergunta para a criança
Se ela tem um irmão, ela diz que ela tem um irmão, e pergunta para ela quantos irmãos o irmão dela tem, ela vai dizer que nenhum, tá certo? Ela vai dizer que nenhum, por quê? Porque ela não consegue se colocar no ponto de vista do irmão dela. Os sentimentos interindividuais, tá? Eles estão aí no campo da relevância ao respeito pelos superiores, e a moral é reflexo da relação com adultos que tem importância para essa criança. As regras das brincadeiras, elas são imutáveis no início, no meio elas servem para organizar a brincadeira, tá? E depois, no final, as crianças vão compreender que essas regras podem ser mudadas socialmente. No campo do desenvolvimento físico, se completa a maturação neurofisiológica, e isso torna possível a motricidade fina, e a criança consegue escrever, né? Até o final desse período, a criança tem que conseguir escrever, né? Pegar o lápis e escrever corretamente. Operações concretas, aí vai dos 7 aos 12 anos, aí a criança já está no ensino fundamental, né? O desenvolvimento cognitivo tem nesse campo aí, o início da construção da lógica, através da coordenação de distintos pontos de vista, então ela entende as diferenças de opiniões entre as pessoas. A reversibilidade é uma operação que começa, né, que é construída nesse período, então a operação é dirigida para um fim e pode se reverter ao início, ou seja, a gente faz uma coisa e depois a gente desfaz, dá no mesmo, tá certo? Então, desmontar um quebra-cabeça e montá-lo novamente é uma coisa que a criança consegue entender. A execução de habilidades e capacidades a partir de objetos reais concretos, então o material dourado é um exemplo disso. O pensamento, a causalidade, né? A ideia de que toda causa produz um efeito, que todo efeito é procedido por uma causa, a ideia de meio e fim. Tá? A seriação de eventos, ou seja, ela consegue já organizar os bonecos por altura ou por tamanho, e ela trabalha simultaneamente com ideias sob dois pontos de vista. Tá certo? O pensamento também tem mais uma característica de desenvolvimento do conceito de número e da noção de conservação ao longo desse período. Então a criança consegue entender que se ela passa 500 ml de um copo de um formato para o outro, vai dar o mesmo volume, tá certo? Não vai sobrar nem vai faltar líquido no outro recipiente. No desenvolvimento afetivo e social, ocorre a construção da cooperação, do trabalho em grupo e da autonomia pessoal. E no desenvolvimento afetivo, coloca-se a vontade como qualidade superior, tá, atuante em conflitos de intenções. Ou seja, a criança também consegue olhar, né, a vontade como alguma coisa que vai resolver algum tipo de conflito. Ah, mas eu quero não sei o quê. Tá? E a organização dos próprios valores morais começa a acontecer. No desenvolvimento moral, tá certo? É um campo aqui muito relevante. Tem um autor do desenvolvimento moral que é o Lawrence Kohlberg, tá? Que ele tem uma teoria muito interessante que é piagetiana. Nessa etapa, o respeito mútuo, a honestidade, o companheirismo e justiça, tá? É uma construção desse período. Tá? Desculpa, são construções desse período. O grupo de colegas é entendido como lugar de segurança e de afeto. O pertencimento também é desenvolvido nessa etapa. Você pertence a um grupo de amigos e, em geral, você adere ao grupo de mesmo sexo, tá certo? O fortalecimento social permite o enfrentamento dos adultos. E as regras sociais, elas são acertadas por convenção social, então elas podem ser mudadas por acordo. É uma coisa que a criança já consegue entender, tá? E isso começa a surgir no final do período pré-operatório e se concretiza nos operatórios concretos. Nas operações formais, é um período que parece mais simples, né? Mas ele é, na verdade, bem mais complexo. É de 12 anos em diante, que a criança é capaz de lidar com conceitos abstratos, ela consegue abstrair e generalizar, então ela pode criar teorias sobre o mundo e é capaz de refletir espontaneamente, e ela reconcilia o pensamento dela com o real. Ela entende que o papel da reflexão é antecipar e interpretar a experiência e, se possível, prever. Aí começa a acontecer a constituição de resistências à família. O alvo é a sociedade que precisa ser transformada e reformada. Ocorre um equilíbrio entre pensamento e realidade, ou seja, uma reflexão para ação no mundo. Por exemplo, a criança compreendendo que a realidade precisa ser reformada, ela pergunta: por que eu estou estudando cosseno? Tinha que tirar a matemática do currículo. Aí ela vê
que essas coisas são nada a ver, né? E ela começa a sugerir depois coisas mais viáveis, porque ela começa a refletir para agir sobre o mundo. A afetividade é marcada por um conflito entre libertação e a dependência do adulto, entre o desejo de ser aceito e os amigos como grupo de referência. A moral, ela começa a se concretizar como algo individual, mas que tem o grupo como referência. O que que o meu amigo pensaria se eu fizesse isso? O que que o meu pai pensaria se eu fizesse isso? Tá certo? No caso, a juventude como projeto de vida é uma coisa que é consequência do completamento do desenvolvimento cognitivo, né? Então, de certa maneira, tá, a gente pode dizer que a juventude ou a adolescência ou a infância e adolescente, na verdade, elas são um projeto de vida, e é assim que os países, por exemplo, escandinavos pensam. Inclusive, é por isso que eles dão licença paternidade de 2 anos lá, justamente porque eles estão preocupados com o bem-estar da criança, porque a criança que vive uma vida com bem-estar tende a tornar-se um adulto funcional. A personalidade é formada nessa perspectiva entre 8 e 12 anos. Então, regras, valores, vontade, o complexo de Édipo também tem uma importância muito relevante na formação da personalidade e esse desenvolvimento como um todo tem uma relevância muito grande, tá? Principalmente nesse período entre 8 e 12 anos. Então, certas classes protegem a infância e a juventude, a maior dependência em relação aos pais em algumas e um atraso da entrada na vida adulta, tá certo? Ocorre uma maior compreensão do mundo nessa idade da adolescência e isso naturalmente causa um impacto afetivo. Certas coisas você já não aceita mais, como por exemplo, ser proibido. Você pergunta por que você está me proibindo de sair? E isso começa naturalmente a gerar conflitos. E a adultez, né, o trabalho e a família são problematizados nesse sentido, tá certo? Não só a adultez, como na adultez. Vygotsky tem uma concepção um pouquinho diferente, um pouquinho não, bem diferente da de Piaget, né, que nenhum vygotskiano ouça eu falar isso, que é só um pouquinho, tá? Na verdade é bem diferente. Primeiro porque Piaget é um construtivista, enquanto Vygotsky, tá, é um materialista histórico dialético que vai tentar estabelecer uma síntese entre o idealismo e o mecanicismo. Então, se você quiser entender, no campo da psicologia, Vygotsky tenta juntar a ideia, como é que eu posso dizer, uma ideia das vertentes e das escolas mais idealistas e das vertentes behavioristas que acreditam no comportamento objetivo. Então, existe uma síntese entre essas duas coisas, que não é nem behaviorismo e nem idealismo, tá certo? Uma curiosidade, o trabalho de Vygotsky permaneceu ignorado por muito tempo, tá certo? No Ocidente, porque o trabalho de Vygotsky é um trabalho russo, então até mesmo dificuldades de tradução tornaram inviável o trabalho do Vygotsky chegar no Ocidente, tá certo? Vygotsky, como já falei para vocês, ele coloca que os humanos e os outros animais têm diferenças justamente por causa das funções mentais superiores. O pensamento, o raciocínio, a memória e a atenção voluntária são diferentes dos humanos para outras espécies de animais. O ser humano, para ele, é uma espécie ativa, mas também os outros animais o são. E o que modifica essas duas, digamos, esses dois grupos aí, né, seres humanos contra outras espécies, é justamente o uso de instrumentos e ferramentas. Então, a natureza mediadora das funções psicológicas complexas, tá, é alguma coisa que vai fazer com que a gente tenha controle sobre a natureza. Então, o uso de instrumentos, tá, vai fazer com que a gente desenvolva essas funções psicológicas superiores. Então, por exemplo, a gente responde e altera estímulos do meio, como, por exemplo, a gente amarra um barbante no dedo para lembrar de algo. Um macaco não faria isso, tá certo, gente? A gente tem uma agenda, né, que a gente escreve alguma coisa para lembrar de algo para fazer depois. O aspecto cultural, tá? Os meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta e os tipos de instrumento que a criança dispõe para dominar as tarefas, naturalmente vão ser uma influência
importantíssima e central, no caso de Vygotsky, para o desenvolvimento dessa criança, e a história, certo? Os instrumentos usados para dominar o ambiente se modificam ao longo do tempo. Por exemplo, hoje o celular, qualquer criança já tem acesso a ele. Na década de 90 não era assim. Então, naturalmente, a história, tá, ontogenética do sujeito e a história filogenética da espécie humana também são molas propulsoras desse desenvolvimento. Para Vygotsky, a gente se desenvolve por meio de um processo de internalização, ou seja, é pela mediação dos adultos que as crianças internalizam processos psicológicos mais complexos. Tá, gente? Então, a internalização da linguagem, a internalização das regras sociais, a internalização de todos esses processos, primeiro elas aparecem na cultura depois do indivíduo, já transformados, tá bom? Então, os processos interpsíquicos só funcionam durante a interação das crianças com os adultos. A internalização transforma esses processos em processos intrapsíquicos, tá certo? Então, o interpsíquico é entre psiqueis, entre sujeitos que ocorre na cultura, mas no meio intrapsíquico esse processo de transformação, de internalização, transforma esses processos interpsíquicos e intrapsíquicos. E é por causa dessa internalização que cada um enxerga a realidade de uma forma e que a gente pode falar de uma subjetividade sociocultural, tá certo, gente? Por quê? Porque essa cultura que nós estamos internalizando é uma cultura compartilhada, objetiva, que tem uma história, que tem instrumentos objetivos, tá? Que produzem signos que são orientados para dentro, e essa internalização ela produz uma transformação desses processos que são interpsíquicos em intrapsíquicos, e a criança, né, por conta disso, ela experimenta o desenvolvimento em duas etapas, inter e intra, tá certo? Então, a natureza social torna-se psicológica, tá? Vamos lá. Aspectos também gerais de Vygotsky. A fala, ela inicialmente, ela tem uma mistura iniciais de aspectos motores e verbais. Ela também envolve aspectos de referência, ou seja, a fala se refere a algo. Ela também inclui uma conversação orientada a objetos. Ela permite expressões emocionais e outros tipos de fala social, e perpassa pelo meio social e interno, ou seja, a fala é alguma coisa muito importante para o desenvolvimento, justamente porque ela tem todas essas funções e ela tem toda essa estrutura social que permite o desenvolvimento do sujeito. Fala e ação são independentes e depois são interligadas, tá certo? No início, a fala e a ação são acompanhadas. Por exemplo, o plano de um desenho se desenvolve em curso, você pede para uma criança desenhar, ela vai desenhar alguma coisa e ela decide no meio o que é aquele desenho. E no fim, a fala determina o curso da ação. Então a gente consegue planejar, a gente consegue, olha, eu vou fazer uma casa, e a gente faz um croquis da casa, tá certo? Eu vou desenhar um fulano de tal, aí você desenha o rosto do fulano de tal. Tá certo? Então, essa interconexão de fala e ação permite com que a gente consiga planejar as nossas ações. E isso, naturalmente, é importante para a construção de desenvolvimento de competências complexas. As interações. O desenvolvimento ele ocorre no plano das interações. Então, por exemplo, transformar o agarrar alguma coisa em apontar é mediada pela interpretação de um adulto. O bebê ele aprende a apontar porque ele tenta agarrar alguma coisa que está fora do campo de alcance dele, e o pai entende que ele está apontando aquilo. Então, aí, esse adulto, o pai ou a mãe, né, vai mediando, ou um cuidador, ou um parceiro mais capaz adulto, né, de repente um irmão mais velho, um tio, uma tia, vai indicar, né, que ela está tentando apontar e vai mediar esse processo. A mediação do adulto ela é muito importante para isso, e é o que configura, de certa maneira, aquele conceito de ZDP. Então, as falas e ações da criança são mediadas pelo adulto na transformação do ambiente. Então, nós, como adultos, temos que ensinar às crianças determinadas coisas, e esse ensino é por meio da linguagem, e essa linguagem é o que constitui essa mediação na interação entre a gente e a criança. A fala egocêntrica é um período, tá, que envolve a transição entre a fala exterior e a fala interior.
tá certo? Então a criança começa a falar sozinha justamente porque ela está juntando ainda a fala e a ação, então ela está com dificuldade ainda de organizar esse pensamento. Essa fala vem nesse sentido de ajudar a organizar o pensamento. Transformação e internalização. Tá? Os processos internalizados não são iguais aos sociais, justamente porque eles são transformados. Então, nesse processo de internalização dos processos interpsíquicos e transformação deles em intrapsíquicos, esses processos são transformados e é por isso que a gente desenvolve cada um nossa subjetividade. A linguagem é ela quem medeia a internalização dos processos, então a linguagem é essa ferramenta cultural, tá? Que permite com que a gente interaja com o meio interpsíquico e com o meio intrapsíquico, tá certo? E permita esse vínculo, essa construção, tá certo? E Vygotsky traz essas ideias aí para nós. Já falei da ZDP no contexto da aprendizagem e, naturalmente, essas ideias é que estruturam a sua teoria, tá bem? A adolescência, tá? A adolescência é um estágio desenvolvimental entre a infância e a idade adulta. Existem é, pesquisadores hoje que acreditam que nós deixamos de ser adolescentes por volta mais ou menos de 25 anos biologicamente. Mas, naturalmente, essa inserção aí de 18 anos, ela é uma decisão social, porque em alguns países é 21, outros é 18, outros 19, é uma decisão arbitrária, mas ela é interessante para fazer essa transição entre o fim da infância, né, vamos dizer assim, né, o fim da adolescência e o início da idade adulta, tá certo? Então, nesse processo, há mudanças biológicas, sociais, emocionais, cognitivas consideráveis. As mudanças físicas são predominantemente hormonais no desenvolvimento físico. Então, a puberdade é o período em que ocorre a maturação dos órgãos sexuais e a puberdade começa em média em 11 ou 12 anos para as meninas e costuma ocorrer para os meninos aos 13 anos. Tá? Isso é marcado pela menarca, que é a primeira menstruação da menina, e pela espermarca, que é a primeira ejaculação do garoto. Tá certo? A atração sexual pelos outros começa antes da maturação dos órgãos sexuais. E se você for ver, por exemplo, a entrada na fase genital, se dá ali pelos 11 anos, tá? O que é compatível com o que está acontecendo aqui, né? Porque ali a puberdade começa em volta de 11 ou 12 anos. Então, a gente já pode prever com alguma segurança, com base nessas teorias do desenvolvimento psicossexual, tá? Que se articulam com o desenvolvimento físico, que a atração sexual pelos outros começa antes da maturação dos órgãos sexuais, e que o status conferido pela maturidade precoce não pode ser desconsiderado. Eu não sei se vocês já chegaram a conviver, mas na minha época, quando eu tinha 12 anos, tinha duas meninas na minha sala, que elas tinham cerca de 1,80 m. Ou seja, quando elas tinham 12 anos, elas eram maiores do que eu, tá certo? Hoje. Então, imagina uma criança de 12 anos com 1,80 m de altura e, sei lá, 70 a 80 quilos. É uma pessoa com corpo de adulto, tá, gente? Eu tinha um outro colega, o Marcelo, que eu lembro até hoje dele, ele tinha mais de 1,80 m, de 1,85 m. Ele era muito grande. Então todo mundo queria colocar ele no time de handebol, porque ele era muito grande e tinha muita força, né? Então, veja, esses status sociais conferidos pela maturidade precoce não pode ser desconsiderado. Então, isso às vezes pode gerar algum tipo de ostracismo, algum tipo de medo pelos colegas, ou até mesmo algum tipo de aceitação desproporcional, e isso não pode ser desconsiderado na análise desse adolescente. Tá certo? Desenvolvimento moral e cognitivo. Tá certo? O desenvolvimento moral está atracado ao desenvolvimento cognitivo. Já falei para vocês isso anteriormente, tá certo? Que o desenvolvimento moral está a reboque do desenvolvimento cognitivo, e um dos principais autores, né, dois dos principais autores são o Lawrence Kohlberg, o Kohlberg, tá, e a Carol Gilligan. Tá? Eu creio que eu vou falar dos dois aqui. Não me lembro agora do slide, eu vou vendo o slide e vou me lembrando das coisas na minha cabeça. Então, Kohlberg, ele admite três níveis de raciocínio moral, tá? Que é a moralidade pré-convencional, a moralidade convencional e a pós-convencional. Então, a pré-convencional é considerada pela consideração dos interesses concretos em termos de recompensa e punição. Então, assim, ó, se eu fizer alguma coisa, eu vou ser castigado, se eu fizer alguma coisa, eu vou ganhar algo. Isso é um tipo de moralidade pré-convencional. Você estuda se você ganha ponto, você vai para aula se você for ganhar frequência, tá?
vai lá para ganhar alguma coisa ou para não ser punido, tá? Já a moral convencional é descrita pelas pessoas abordando os problemas morais como membros da sociedade. Então, elas estão interessadas em agradar os outros, em agir como boas cidadãs, como bons cidadãos ou boas cidadãs, justamente porque elas focam a moral como sendo membros da sociedade. Então, eu faço essas coisas porque eu quero ser um bom cidadão, porque eu estou dentro de uma sociedade. Então, você já não entende mais só do ponto individual, você entende isso do ponto de vista mais coletivo. E a pós-convencional, tá certo? Ela admite que as pessoas usam princípios morais que são vistos como mais amplos do que os de uma sociedade particular. Então, você está aqui no Brasil, você pensa determinadas coisas sobre a sociedade, mas a pós-convencional vai te dizer, o desenvolvimento pós-convencional você vai dizer, tá, mas isso aqui eu acho que é arbitrário porque a gente está nessa cultura. Se a gente tivesse em outra, talvez fosse diferente. Entende? Isso que acontece quando você analisa, por exemplo, como certos países se comportam culturalmente e você entende que é diferente do seu e não que aquilo ali está incorreto, né, necessariamente porque eles vivem de uma outra maneira. Bom, a teoria de Kohlberg, ela tem como limitações uma visão eurocêntrica, tá? Ela se baseia numa visão de mundo europeia. Ela é voltada somente ao julgamento moral e usou prioritariamente homens como objeto de investigação. O Kohlberg, eu vou dar aqui uma curiosidade para vocês, muito curiosa. O Kohlberg, ele, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele estacionou o carro dele, acho que era num aeroporto, alguma coisa assim, pegou a mala dele, foi embora e ele se matou, ele se jogou de cima de uma ponte, cara. Foi assim, muito trágica a morte dele, assim. Ele se matou do nada, entende? Então, essa que é a curiosidade aí fúnebre da vida e morte do Koenig. Então, com essa crítica, né, houve uma outra teórica do desenvolvimento moral, que é a Carol Gilligan, que ela vai dizer que as mulheres e homens tendem a encarar a moral de uma maneira diferente devido às distintas experiências de socialização. Por exemplo, os homens tendem a encarar a moralidade em termos de princípios amplos, como justiça e imparcialidade, enquanto as mulheres tendem a encarar a moralidade em termos contextuais, como, por exemplo, o sacrifício e a responsabilidade pelos outros. E essas discussões acontecem hoje, né, feliz Dia das Mulheres a todas vocês. E é um dos pontos que as mulheres têm discutido hoje. Então, é um ponto muito feliz a gente ter chegado nessa aula e falar da Carol Gilligan no dia de hoje, né? Justamente por quê? Porque muitas mulheres estão sobrecarregadas porque elas pensam o seguinte: bom, eu coloquei um filho no mundo, eu tenho que cuidar desse filho, eu tenho que fazer um sacrifício por ele porque eu coloquei ele no mundo, né? Tem alguém que está precisando mais do que eu, então eu vou ajudar essa pessoa, tá certo? Então, os homens e as mulheres têm esse viés, sobretudo na sociedade machista, de encarar, né, a moralidade em termos diferentes, em que um não é superior ao outro, são formas diferentes de encarar a realidade, tá certo? Então, desejo um excelente Dia das Mulheres para vocês. Eu vou replicar aqui a mensagem que eu mandei lá no meu status, né, que ela está escrita da seguinte maneira: que quanto à igualdade de gênero, nós evoluímos muito, mas ainda há muito a melhorar. Eu desejo muitas conquistas a todas vocês, mas também muito respeito, consideração e compreensão por parte da sociedade machista em que vivemos, tá? Então, um forte abraço a todas vocês. É um ponto para mim de muita satisfação estar dando essa aula no Dia, né, Internacional das Mulheres e reiterar essas coisas, tá? Que o Lawrence Kohlberg, como um homem, deixou de lado, tá certo? Bom, eu falei para vocês que tinham 8 estágios, aqueles 4 estágios em 8 características, agora vão virar 16 características e 8 estágios, tá certo? Eu vou discuti-los todos aqui, né? Eu acho que eu não sei se eu discuto até o sexto, mas enfim, né? O quinto estágio, ele compreende a adolescência. O quinto estágio da teoria de Erikson é o estágio da identidade versus a confusão da identidade. Então, a identidade do indivíduo é o que torna cada um de nós
tá? E inclui compreendendo as suas potencialidades e limitações, assim como papéis, e naturalmente ela é mais bem compreendida como metamorfose, tá certo? A dificuldade em resolver essa crise, ela pode implicar em uma dificuldade de identidade estável, tá? E o sujeito pode adotar papéis disfuncionais ou mesmo ter dificuldade de se relacionar com os outros, justamente porque ele não consegue saber quem é ele, tá bom, gente? Então ele está constantemente em confusão de identidade, em crise de identidade, porque ele não conseguiu entender quem é ele. Isso tem várias razões, eu não vou entrar nesse mérito, acho que a gente já falou um pouco disso na aula sobre identidade, tá? Mas existem várias razões pelas quais a pessoa pode apresentar essa confusão. Uma delas é a dificuldade de resolver esse período. Esse estágio também é caracterizado pela diminuição da dependência dos adultos e mudança para o grupo de pares como fonte de julgamentos sociais. O sexto estágio é da intimidade versus isolamento, e inclui o início da vida adulta. Então, a dificuldade em resolver essa crise implica em sentimento de solidão e medo de relações sociais. Tá certo? A resolução desse estágio resulta na possibilidade de construção de relações íntimas em nível físico, intelectual e emocional. Nesse sentido, a adolescência é um ponto de parada no caminho do desenvolvimento psicossocial. Bom, a adolescência é tumultuada, eu vejo muita gente falando isso. Existem pesquisas sobre adolescentes, tá? E a maioria das pesquisas mostra que a adolescência dos jovens é um período pelos quais os adolescentes passam sem tanta turbulência e que os pais falam com facilidade com os filhos a respeito de muitos assuntos. O que não significa que essa adolescência seja necessariamente completamente calma. Naturalmente, ocorrem diversas tensões devido à tentativa do alcance da independência por parte do jovem, e isso muitas vezes provoca respostas feridas narcísicas, muitas vezes, nos pais. Então, as razões dos conflitos parecem ser o tempo estendido de convivência entre pais e jovens, ou seja, eles passam muito tempo, às vezes, convivendo juntos, isso, naturalmente, quanto mais convivência, maior a chance de ter um conflito, tá? Mantido constante todos os outros fatores, tá certo, gente? Sobretudo no caso dos filhos bumerangue, que são aqueles filhos que voltam a viver com os pais depois de um tempo. Outra razão parece ser o egocentrismo adolescente, tá? Também o adolescente não é santo. As formas de pensar do adolescente em geral são autocentradas, tá certo, gente? Então isso naturalmente causa conflito, até porque, né, gente, o adolescente é um ser humano em construção e está aprendendo a conviver em sociedade. Esse egocentrismo tende a conduzir julgamentos muito críticos com figuras de autoridade, pouco críticos consigo mesmos, é uma crença de que são o centro da atenção. Ou seja, o adolescente está aí com o ego inflado, né, gente? Os adolescentes tendem a desenvolver fábulas pessoais, a crença de que a experiência deles é única, excepcional e compartilhada por mais ninguém. Então, por isso, eles são muito especiais, muito deliciosos, muito maravilhosos. Eles têm que ser o centro de atenção de todo mundo, tá certo? Outra razão de discórdia parece ser o envolvimento dos adolescentes com o comportamento de risco, o que dá muito BO, e às vezes alguns BOs literais, tá, gente? Literalmente um BO, um boletim de ocorrência na polícia por conta de fazer besteira na rua, tá? O controle dos impulsos só se desenvolve completamente na década de 20 anos, entre 20 e 30 anos. Para algumas pessoas demora mais o processo de completamento da milenização do cérebro, fica em volta dos 25 anos, mas pode chegar até os 30, tá? Suicídio adolescente, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa discutir. Tudo bem que. Tudo bem, não, né? Tudo mal, tá? Tudo bem, é só jeito de falar, não é literal. Mas tudo mal que a maior taxa de suicídio está entre os idosos, tá, gente? Mas é um caso grave entre adolescentes, tá? É a terceira causa de morte entre adolescentes, após acidentes e homicídios. Estatisticamente, um adolescente comete homicídio a cada 90 minutos. Então, ao final dessa aula, um adolescente provavelmente no mundo terá cometido um suicídio, o que é uma coisa muito triste de falar para vocês. O gênero importa, tá? Os adolescentes do sexo masculino têm 5 vezes mais probabilidade de cometer suicídio do que os do sexo feminino. Mas significa que as meninas sofrem menos? Não. As meninas só usam métodos menos eficazes para conseguir o suicídio, que são, em geral, menos agressivos, como, por exemplo, intoxicação por pílulas, tá certo? Por remédios, por medicamentos.
E o gênero importa, mas as meninas, por mais que elas consigam menos, elas tentam mais suicídio que os meninos, tá certo? Raça importa, a taxa de suicídio nos brancos é maior, e a taxa de suicídio de homens afro-americanos, isso aqui contexto dos Estados Unidos, aumentou mais do que a dos homens brancos nas últimas décadas. Então, a raça também importa aqui nesse sentido, tá certo, gente? As taxas de homens negros têm aumentado muito nos Estados Unidos, mais do que a dos brancos. Nos países, os asiáticos têm menor taxa de suicídio nos Estados Unidos. Fatores, tá, gente? Depressão, tá? Infelicidade, fadiga, desesperança, ansiedade extrema, que podem estar vinculadas a um perfeccionismo, inibição social, um background familiar recheado de alcoolismo, uso de drogas e conflitos familiares também são fatores que levam a, a, a esse tipo eh, de comportamento indesejado. E alerta para isso, sinais, bandeiras vermelhas que você vai vivenciar lá na escola. Problemas escolares, comportamento autodestrutivo, variação no apetite, come pouco, come muito, isolamento social, insônia, estado de humor depressivo, não quer fazer nada, tá? Não vai para a aula, pergunta o que está acontecendo com esse jovem que não quer vir para a aula. Aí ele não consegue sair da cama, mais um indício. Alucinações, preocupação com a morte, colocar as coisas em ordem, querer sumir, querer desaparecer, anúncio de pensamento suicida, escrever carta, falar sobre esse tema de maneira repetitiva, porque é importante falar sobre ele, mas de maneira repetitiva e obsessiva é preocupante já. Então, não banque o psicólogo, não estou formando vocês aqui que estão estudando psicologia da educação para serem psicólogos, porque esses são alunos de licenciatura, encoraje a pessoa a buscar apoio profissional e ligue para 188 CVV, procure um profissional, procure as clínicas escola da UNAMA e do IESPES, aqui em Santarém, ou qualquer clínica escola que tenha um serviço acessível, sobretudo no caso de escola pública, e se na sua escola tiver um psicólogo, encaminhe para o psicólogo que ele vai dar um encaminhamento adequado, tá certo, gente? Então é isso. Hoje nós estudamos o desenvolvimento da infância, o desenvolvimento cognitivo em Piaget, o desenvolvimento cognitivo em Vygotsky e o desenvolvimento na adolescência. Um forte abraço a todos e tudo de bom.